Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso devocional de hoje. Hoje, dia 10 de setembro, e o tema do nosso devocional é Não caminhe sozinho. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15:17. Apesar do amor, da inspiração e do convívio, é impossível que pessoas pensem e ajam exatamente da mesma maneira. Assim como uma mãe que ama e honra cada um de seus filhos acima de qualquer característica, erros ou acertos, Deus não tem filhos favoritos, pois Ele fez cada um de nós de uma maneira única, diferentes uns dos outros e destinados a propósitos únicos e especiais. Se todos ao redor fossem idênticos, o amor perderia seu significado. É justamente por meio dessas diferenças que completamos uns aos outros, como membros de um mesmo corpo que é guiado por Jesus. E esse corpo, segundo a Bíblia, é a Igreja. Deus não nos criou em série, mas sim como membros interdependentes em que cada particularidade contribui para a totalidade. Eu, como pastor de uma grande igreja, preciso diariamente lidar com pessoas e suas singularidades. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas buscamos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo errando e divergindo em algumas opiniões, precisamos viver em unidade, que implica não pensar igual, mas compartilhar de um mesmo propósito. Não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pelas Escrituras para seguir o padrão de Cristo. Cada um de nós foi criado de maneira diferente. Somos únicos aos olhos de Deus e essa beleza é justamente o que contribui para o reino. Firme sua identidade em Jesus, seja guiado por Ele e viva uma vida verdadeiramente plena. Palavra-chave de hoje: singularidade. Leitura bíblica, Ester 2. Ester 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns de seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei, de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Ester, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Ester. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Ester e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ester fez conforme Mordecai tinha mandado
e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e de seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e, o resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém, e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiaiu e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano de seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo de Bigtan e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio. Estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí, Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação, e descobriu-se que era verdade. Então, os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, e que Deus o abençoe.